Eu penso que para um professor, uma professora de escola dominical, lidar melhor com o Antigo Testamento, eu julgo que o primeiro passo básico seria a leitura, né? Ler o Antigo Testamento e aí mudar um pouco o olhar, fazer perguntas para o texto, procurar descobrir, né, certas tradições, determinados ritos, de onde vieram. Tá, mas aí você me diz, professor de escola dominical às vezes não tem condições de estudar tanto quanto você teve. Pois bem, hoje com o advento da internet, enfim, nós temos muitas possibilidades, né? Nós temos muitas fontes de pesquisa. Então, eu creio que para nós metodistas, a primeira fonte de pesquisa seria a nossa própria revista. Se eu posso dizer, uma outra fonte que nós temos para quem procura estudar a lição, estudar o Antigo Testamento, seria a busca por sites, por exemplo, que descrevem acerca de contexto, geografia, língua, porque eu acho que falta para o professor de escola dominical alguns aspectos da história do texto, uma geografia, né? Localizar no mapa. Às vezes eu faço isso com os meus alunos de escola dominical. Onde fica Jerusalém? Vocês têm Bíblias aí? Custa tão caro essas Bíblias e a gente não usa, com mapas coloridos, belíssimos. Então a gente vai lá no mapa e procura onde fica Judá, vai lá no mapa e procura onde fica o Egito. Então quando a gente visualiza isso com os alunos e alunas, fica mais fácil o aprendizado. De igual modo, quando a gente descobre sobre o contexto, né, saber que um texto do Antigo Testamento pertence à monarquia, a leitura é outra, é uma. Saber que um texto pertence ao período do exílio, a leitura é outra completamente diferente. Então, acho que subsídios que nos ajudem a conhecer tanto a história, a língua, a geografia do texto, nos possibilitará um conhecimento maior acerca da Bíblia. Bom, para a leitura do Antigo Testamento, em que os cristãos, de um modo geral, encontram uma certa dificuldade, eu penso que o importante é a gente ler o texto por inteiro. Então, se você vai ler um texto de livro de Gênesis, não faça leitura parcial. Leia o texto completo, verifique o que está antes, o que está depois. Isso ajuda a gente a compreender o entorno de um determinado texto, um versículo da Bíblia, que normalmente foi lido de maneira equivocada ao longo do tempo, justamente por falta desse acento, desse lugar do texto, né? Às vezes um versículo não quer dizer aquilo que foi propagado ao longo do tempo, porque no seu contexto não era isso que ele estava dizendo. Então, acho que essa questão de você ler o texto dentro do contexto, poder verificar quem está falando, para quem está falando, qual é o conflito que existe naquele texto, quem são os personagens envolvidos nesse texto, qual é a intencionalidade daquele texto, ajuda a gente a se apropriar um pouco mais. E aí, quando se trata de alguém novo na fé, penso que a gente tem que caminhar junto, claro que com todos, mas o novo na fé requer um certo cuidado. Quem sabe uma leitura conjunta, numa aula de escola dominical, a leitura de um texto proposto para o decorrer da semana, que seja estudado na aula do domingo, enfim, de modo conjunto, observando especialmente aquelas palavras difíceis, personagens, enfim, aquilo que está envolvido naquele texto.